Fala galera! Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma carta que vocês têm me perguntado muito aqui no canal e lá no Instagram também, que é a carta aos Hebreus. Afinal, essa carta é de Paulo, ou pelo menos faz parte dos círculos paulinos? O que a gente pode estar dizendo sobre essa carta? Esse material, ele é muito interessante porque hoje ele faz parte do Novo Testamento e vem logo após o material da carta a Filemon. Porém, esse texto nem sempre esteve no cânone e nem sempre veio logo após a carta a Filemon. O que é um dado interessante porque ajuda a gente, então, a refletir um pouco sobre essa história da formação dos cânones cristãos. Para vocês terem uma rápida noção, vou estar citando aqui dois exemplos. Primeiro, a gente vai ver que na lista Mauritori, que é datada ali de finais do século II, a carta aos Hebreus não faz parte. E quando a gente também vai olhar o papiro Chester nas suas configurações mais antigas, que é ali datado por volta do século III, ele consta, ele agrega a carta aos Hebreus, mas depois da carta aos Romanos. Então perceba, essa é uma carta que vai estar, ora, entrando na lista, em listas canônicas, ora saindo, e também os autores vão estar ali, ou melhor, quem está pensando na estrutura desses cânones, oscilando a ordem que esse texto está sendo agregado. O que é um dado interessante, porque logo de imediato faz da gente refletir sobre essa formação, essa estrutura que o cânone apresenta, que não é uma ordem cronológica. A gente vê até justamente por essa oscilação. Tanto a carta Filemon quanto a carta aos Romanos, que são datadas da década de 50, como vocês podem estar vendo aí nesse esquemazinho que eu estou projetando. O que a gente tem aí do ponto de vista de uma datação para a carta aos Hebreus é que ela já vai estar sendo situada na segunda metade, em finais, na verdade, já do século I. A primeira menção a ela é da primeira carta Clemente, que é um texto datado ali por volta do ano 96, comumente datada como esse ano, e o que então já arrasta o texto para um contexto mais tardio. Só que referências advindas da própria carta aos Hebreus, como por exemplo o capítulo 2, quando diz que esses cristãos são cristãos que já estão recebendo aí, primeiro, não são testemunhas oculares e que estão recebendo aí informações sobre esse Jesus já de outras gerações de seguidores, de adeptos desse movimento cristão. Então, o que ajuda, então, está situando essa carta como posterior à década de 60 e anterior à década de 90. Então, é comumente aí datada por volta do ano 70, 80, alguns autores ainda arrastam aí para os anos 65, mas no geral de 70 a 80. E o que coloca então aí por terra, também é a ideia de que o cânone segue então uma ordem cronológica. Mas do ponto de vista autoral, que é o objetivo aqui desse vídeo, afinal, é uma carta de Paulo ou não? É importante a gente mencionar que essa carta aos Hebreus, como mais da metade dos materiais do Novo Testamento, é uma carta anônima. Então, desde cedo, houve um debate muito grande para tentar se descobrir ou levantar uma hipótese mais próxima de quem seria o autor ou os autores. Também foi levantada a ideia de mais de um autor desse material. Vou estar listando aqui alguns exemplos para vocês. Olha, essa carta já foi atribuída a Maria, mãe de Jesus, já foi atribuída a Priscila, também já foi atribuída a Priscila e Áquila, já foi atribuído a Barnabé, a Apolo, a Silvano, enfim, foi a uma lista aí enorme
de possibilidades de autores que foram atribuídas a essa carta. Agora repare o dado aqui que eu estou mencionando. Há um alto quantitativo de personagens como Silvano, Apolo, Áquila, Priscila, que no fundo esses nomes fazem parte do quê? Desse ambiente, desses círculos, desses contribuidores de Paulo no processo de criação e manutenção dessas comunidades paulinas. Então, no fundo, revela um esforço de se vincular a carta aos Hebreus a esse ambiente paulino. Enquanto que a gente também vê que nomes alternativos como a própria Maria, mãe de Jesus, já é uma clara intenção de então retirar esse ambiente da carta aos Hebreus das escolas paulinas e ao mesmo tempo tornar esse texto um texto fruto de uma narrativa, de uma testemunha ocular. Mas a gente já percebeu aqui que testemunha ocular não é o papo aqui da produção da carta aos Hebreus. Na verdade, testemunha ocular não é o que se configura os textos do Novo Testamento. Nenhum texto do Novo Testamento é fruto de uma testemunha ocular. Bem, agora, essas hipóteses, elas começaram quando? Essas hipóteses, elas começaram ainda no contexto de antiguidade. Então, a gente está falando ainda em contexto de século II, século III, a gente já tem aí um debate sobre a autoria desse texto. E a gente vai perceber que sempre foi muito difícil levantar essa hipótese. Dois autores, por exemplo, que vão trabalhar do ponto de vista dos cristianismos orientais, que é onde a carta aos Hebreus tem uma maior circularidade, uma maior aceitação, são Orígenes e Clemente. Os dois reconhecem que atribuir a autoria a Paulo é muito difícil, é bastante complicado. Porém, eles vão trabalhar com as seguintes possibilidades. No caso de Clemente de Alexandria, ele vai dizer que o texto teria sido originariamente em hebraico e escrito por Paulo, só que essa é uma versão perdida. E aí Lucas teria feito uma tradução para o grego, e esse material aí teria chegado até nós. Só que há dois problemas aí. Primeiro, de fato, a gente não tem essa versão em hebraico e as cópias mais antigas e a própria construção do texto não dá a mínima margem para se dizer que o texto foi uma tradução do hebraico para o grego. Então, percebam, do ponto de vista histórico, é algo muito vago, é algo muito complexo de ser afirmado, Não tem documentação, não tem nem indícios de que a gente possa estar falando em um texto em hebraico. Então, essa ideia cai por terra. E ali no próprio contexto Clemente já tinha uma consciência de que a hipótese que ele estava levantando era muito vaga. Orígenes, por sua vez, ele já vai dizer que o texto, ele de fato não poderia ter sido escrito por Paulo, mas ele vai dizer que, já que não foi escrito por Paulo, ao menos poderia ter sido escrito por alguém próximo ao Paulo, que, enfim, bebendo de uma teologia paulina, acaba produzindo esse texto. Só que ele mesmo reconhece que, do ponto de vista do conteúdo, também é bastante frágil se falar que esse texto faz parte dessas escolas, desses círculos paulinos. Então, Clemente acaba finalizando com a seguinte frase, abre aspas, quem escreveu a epístola, na verdade, só Deus sabe, fecha aspas. Então, para vocês perceberem como que isso foi bastante complicado. Do ponto de vista dos cristianismos e autores no ambiente ocidental, essa carta ela já teve bastante dificuldade para ser aceita, o que talvez também explique a ausência da carta aos Hebreus na lista Mauritória, que já representa mais esse ambiente, esses cristianismos mais ocidentais. E o que também explica a negação de Irineu e o presbítero Gaio de Roma em negar a autoria desse texto a Paulo. E essas informações são interessantes, então, para a gente mapear que, do ponto de vista desse cristianismo ocidental,
esse material só vai ser aceito como parte de um cânone de fato e de uma possível tradição paulina ali no contexto já do século V. Então, quando a gente já tem o quê? A formação, esse cânone fechado, esses arranjos para buscar uma ideia de uma unidade, de uma singularidade entre esses cristianismos ocidentais e esses cristianismos orientais, em que a Carta aos Hebreus não só passa a entrar no cânone, como eu já falei, como também é admitida dentro dessa tradição, de uma possível tradição de uma escola paulina. Mas esse debate sobre a autoria paulina, ela vai se arrastar ao longo dos séculos. Então, como eu já falei, já no contexto de patrística, a gente vai perceber que os autores, de modo geral, não vão aceitar, não reconhecem e vêm com bastante dificuldade do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista do vocabulário, perceber a autoria da Carta aos Hebreus como uma carta paulina. É de fato aí esses arranjos políticos que garantem então o ingresso da Carta aos Hebreus para o cânone. Mas no contexto ali de Renascença, Reforma, essa carta, de novo, ela passa a ser questionada quanto à sua autenticidade de uma mínima tradição paulina. Vocês vão perceber que o próprio Lutero vai admitir como uma carta sendo de Apolo. O que mais uma vez chama atenção, então, para a impossibilidade da gente estar pensando essa carta como uma carta de Paulo. E o que tem um esforço, de modo geral, é a tentativa ainda de se vincular esse texto, já que não dá para Paulo, para esse ambiente de escolas, de círculos paulinos. Agora, do ponto de vista de uma crítica, mais contemporânea, tem a dizer sobre o texto? Autores como Harold Attingen, eles vão estar observando que, do ponto de vista de uma crítica mais contemporânea, é muito difícil, você encontrar um autor que sustente que essa carta é uma carta paulina ou uma carta de tradição paulina. O que se trabalha mesmo é com a ideia de que essa carta é de autoria anônima, então a gente não sabe dizer quem produziu o texto, tanto do ponto de vista de conteúdo como do ponto de vista do vocábulo. Percebe que essa carta não tem nada a ver com o ambiente de Paulo e parece nem mesmo conhecer o estilo da escrita paulina, como a gente vai ver, como é o caso ali das cartas de Colossenses, 2 Tessalonicenses e Efésios, que ainda buscam dialogar com esse ambiente das cartas autênticas e que, para se sustentar um vínculo da Carta aos Hebreus com essas escolas paulinas, a gente depende tão somente do capítulo 13, que faz uma menção a um certo Timóteo. É muito vago essa argumentação que vai ser levantada de um modo geral. Então, nesse aspecto, galera, são 13 cartas. Não dá para se falar em 14 cartas pertencentes ao corpus paulino. E que cartas são essas? Eu estou projetando aí na tela de novo para vocês estarem aí vendo e anotem. Então nós temos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemon, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Efésios, Colossenses. Todas essas cartas fazem parte desse corpus paulino, mas lembrando, apenas 7 são de Paulo, as demais são aí inseridas no que a gente chama dos círculos ou escolas paulinas. Então, estamos aí conversados? Carta aos Hebreus não é uma carta desse corpus paulino. Gostaram do conteúdo? Então, comentem aqui embaixo, tragam sugestões para novos temas de vídeo e até a próxima!